E a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência vem encontrando dificuldades. Segundo informa a Folha, o governador teria admitido em conversa com aliados que dificilmente ganhará votos no Nordeste. O tucano também disse ver pouco espaço na região Norte por causa da histórica oposição de São Paulo aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O presidente nacional do PSDB também deve encontrar resistência no Centro-Oeste. O governador de Mato Grosso do Sul, o tucano Reinaldo Azambuja, mostrou pesquisas internas, atenção, que apontam Jair Bolsonaro com 45% das intenções de voto na região. Tá aí, Jair Bolsonaro 45%. A piada hoje era que o Geraldo Alckmin é o 45% e o Jair Bolsonaro é o 45%. Isso na região Centro-Oeste. A candidatura do Alckmin está cercada de dificuldades, né, Zé Maria? Está difícil dele decolar nas pesquisas e dentro do próprio partido tem lá o fantasminha camarada João Dória, que está oficializado como pré-candidato ao governo de São Paulo, mas se o Alckmin não decolar nas pesquisas, até pelo menos, junho, pode ser que a coisa mude, né? Me disseram aqui, nas conversas políticas, todos falam para mim, olha, não esqueça do João Dória. Ele é candidato ao governo de São Paulo, mas pode mudar. Ele vai se desincompatibilizar e fica livre. Geraldo Alckmin, ele está numa fase agora que ele tem que fazer aí esse acerto partidário. Me disseram, gente, o Geraldo Alckmin que não vai, me disseram, olha, esta é uma fase agora de fazer os acertos e fazer as conversas de bastidor. E é isso que ele está fazendo. A gente não tem ideia do que está acontecendo aí nessas conversas. Mas com o lançamento da candidatura do Rodrigo Maia e do Michel Temer, dificulta muito a vida de Geraldo Alckmin, né, na tentativa de fechar com esses partidos. Agora eu posso te dizer com toda certeza, enfrenta dificuldade pesada no Norte e no Nordeste, sim, muito no Nordeste. Muita dificuldade no Nordeste. A situação ficou tão confusa que agora todo mundo quer ser candidato porque vê uma vaga de presidente da República em aberto. Não tem esse 45 do Bolsonaro também não, que não está certo não, porque a situação é muito confusa ainda. Mas existe a possibilidade do Bolsonaro se emplacar e principalmente com a de um candidato que ganha o Nordeste. E tem essas informações de que existe o chamado voto envergonhado, que eu chamo de efeito Bolsonaro, que aconteceu lá no Rio também, embora a gente nunca saiba ao certo o quanto que existe desse voto envergonhado, entre aspas, e o quanto que existe de falha dos institutos de pesquisa. Na eleição para a prefeitura, o Datafolha falou que o Flávio Bolsonaro, filho do Jair, estava com 7%, e aí logo 2 dias depois, eu não me lembro agora se foi na véspera ou se foi 2 dias antes, ele apareceu com 14% na eleição, praticamente o dobro era, não me lembro exatamente o número, mas era praticamente o dobro daquilo que o Datafolha tinha anunciado. E aquilo prejudicou o Flávio na campanha, porque era o primeiro turno, e muita gente, achando que ele não tinha chance, acabou tapando o nariz e fazendo um voto útil no Pedro Paulo, que era o candidato do MDB, que tinha lá aquelas acusações de bater em mulher e tal, e ele passou a campanha se defendendo daquilo, era o candidato do Eduardo Paes. Muita gente votou nele para tentar ganhar do Marcelo Crivella e do Marcelo Freixo. Um lá ligado à Igreja Universal, que tem muita rejeição, outro ligado ao PSOL, socialista, com todo aquele discurso de aumento do tamanho do Estado, o que gerou toda a crise no Brasil e que deu muitas brechas à corrupção. Então, se acredita também que possa haver esse efeito Bolsonaro na eleição nacional. E o fato de o STF estar beneficiando o Lula também reforça o discurso do Bolsonaro, que é um discurso contra o sistema, que é um discurso contra bandido, que é um discurso contra a conivência. Então ele está se beneficiando dessas manobras, inclusive porque os ministros que estão lá no STF são ministros indicados pelo PT, pelo PSDB, pelo MDB é recente, obviamente, é o Alexandre de Moraes, e até segunda ordem ele vai votar contra a concessão do habeas corpus. Mas tem lá indicado do Sarney, quer dizer, que dá essa ideia de que o sistema está protegendo não só o Lula, mas abrindo precedente para proteger tucanos e MDBistas. E o Bolsonaro pode se beneficiar disso. Se eu fosse ele, eu estaria falando sobre isso, mas eu entendo que ele não esteja falando, Zé Maria, porque ele tem um processo lá no Supremo Tribunal Federal e eu imagino que ele não queira causar qualquer atrito com os ministros que vão votar sobre aquele caso da Maria do Rosário, deputada petista que chamou ele de estuprador, e ele reagiu dizendo que não estupraria ela
ela porque não merece, quer dizer, entrando na acusação que ela tinha feito. Mas ele deu declarações depois daquele julgamento do habeas corpus do Lula, de que ele levaria agora no primeiro turno. Eu acho que já foi uma declaração nesse sentido, de que as outras pessoas estão praticamente favorecendo a campanha dele. Aí vamos ver como é que os outros vão se posicionar a respeito. Eu acho que precisa haver dos outros candidatos, em termos de marketing político, se eu tivesse no lugar deles, um discurso mais forte contra a corrupção, um discurso mais forte de intransigência com a corrupção, porque o Bolsonaro está surfando sozinho nessa onda. Inclusive, o Hélio Gaspari, colunista do jornal o Globo, fez uma notinha nesse fim de semana dizendo que o pessoal em torno do Lula estava negociando um indulto para o Lula com os candidatos presidenciais desse ano. Quer dizer, dando a entender que era o indulto natalino. Esse indulto natalino que o Michel Temer fez, que o Luiz Roberto Barroso acabou vetando porque era generoso demais. Então o Lula já pode estar negociando o indulto natalino para o caso dele ser preso, ele ser solto pelo próximo presidente. Eu estava até cobrando na internet, vem cá, os outros candidatos não vão falar a respeito disso, negar que estejam dispostos a dar um indulto a Lula, senão o Bolsonaro fica sozinho. Aí o Álvaro Dias fez uma tuitada e falou que era surreal essa história de indulto ao Lula, que ele jamais debateria, discutiria essa esbórnia política. É preciso que os outros candidatos se posicionem também, né, Zé Maria? Isso é impossível, Felipe, isso é impossível. Isso não dá certo, o Supremo não deixa. Isso ficou muito claro agora nesse indulto, que não foi lá essas coisas de diferente, né, de todos os indultos, mas extrapolou sim e colocou no indulto pessoas condenadas por corrupção, né, na Lava Jato, e já no Supremo Tribunal Federal esse assunto será definido no plenário, porque por enquanto está sob liminar do ministro Barroso. Mas o certo é que isso é impossível. Eu considero isso impossível. Gente, nós temos que nos adequar à realidade. A realidade é essa. O Lula tem que parar de fazer campanha. O Lula já não pode mais andar pelo país. Pois é que a gente tem dificuldades de dizer que as coisas são impossíveis, porque são tantas manobras. Também ninguém imaginava que o STF fosse adiar o julgamento do habeas corpus e impedir a prisão até o julgamento. Então eles são capazes de tudo, manipulam a lei como eles quiserem e fica sempre o receio de que isso possa acontecer. Evidentemente, nesse caso de indulto natalino ao Lula, é difícil porque já tem uma decisão contrária do ministro Luiz Roberto Barroso. Felizmente, nesse caso,